É, a temporada inteira vai se resumir nesses próximos 5 jogos. Fala aí, pessoal. Sei, how about those Chiefs? E aí, beleza? Daniel, touchdown. E aí, né? Quarta-feira, essa semana é um pouquinho diferente, né? Porque a gente joga no Sunday Night, então tem vídeo agora hoje, depois eu faço um vídeo na sexta, aí falando de Injury Report, projetando a semana, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho de que aconteceu nos jogos, né, desse Thanksgiving aí, então jogos de quinta, sexta e domingo e segunda, né? Então teve bastante dias aí de jogos e confesso que eu me dei bem mal aqui, né? Essa semana é um recorde negativo aqui, 7-9. Cara, basicamente eu errei aqui os jogos que para mim foram surpresas, né? Então eu achei que o Lions ganharia de Green Bay jogando em casa, né? Green Bay ganhou bem. Achei que a gente ia ganhar, né? Mas eu já falei bastante sobre isso e estou tentando agora viver uma outra fase aqui, né? Uma fase mais torcedor. O Ravens perdeu, né? O Joe Burrow voltou, jogou bem. Eagles perdeu para o Bears, né? Esse jogo foi o da Black Friday e alguma coisa tem que mudar aí para o Eagles. O Rams perdeu para o Panthers, talvez tenha sido a maior surpresa da rodada. O Browns perdeu do 49ers, né? Achei que o Myles Garrett faria um impacto diferente em cima do Brock Purdy e não foi isso que a gente viu. Colts perdendo aí para o Houston, né? Um jogo que deixa as coisas meio esquisitas aí para a gente, né? Nesse próximo jogo. Depois a gente teve o Buffalo ganhando aí do Steelers, né? O Steelers comandando até que bem o jogo até o segundo tempo, e aí depois o Aaron Rodgers machuca, entra o Murdoch, cara, faz uma interceptação na sequência, e aí o jogo sai de controle. E o Broncos, né, ganhando aí no final do Commanders. Broncos basicamente vencendo a divisão aqui, né? Então, assim, recorde negativo, mas aí estamos com 30 jogos aí de diferença, né, na temporada. Então, estamos bem, estamos classificando aí para a pós-temporada, né? Bom, falando aí da nossa divisão, então o próximo jogo contra Houston, né, domingo, 22 horas, Sunday Night Football. Broncos 10-2, né, ótima campanha dos caras, basicamente a divisão já era aqui, né? Chargers 8-4, Chiefs 6-6 e o Raiders é o Raiders, né? Então esquece o Raiders aí, tá? A gente tenta ali torcer para fazer alguma coisa, mas não tem muito o que pensar. Aqui acho que a notícia da divisão é o Justin Herbert, né? Se machucou e quebrou a mão, foi para cirurgia e os caras estão aí falando que não sabem o que vai acontecer direito, quanto tempo ele vai perder. A campanha é 8-4, mas eu vou mostrar daqui a pouquinho uma projeção que eu fiz aqui, porque assim, agora a gente não depende só da gente, né? Então a gente precisa olhar alguns outros times aqui, né? Então, vou passar aqui para essa projeção, que é basicamente aquela projeção que eu estava fazendo da tabela, da nossa divisão, mas agora olhando os concorrentes, tá? Então a gente tem que olhar, além do Chiefs, mais 7 times, tá? Chargers, Texans, Steelers, Jaguars, Colts e Bills, tá? Deixa eu ver assim, Chargers, Texans, Steelers, Jaguars, Colts e Bills. Isso. Qual que é o meu ponto aqui, tá? Pro Chiefs, cara, a gente precisa ganhar todos os jogos. Então, dos jogos que a gente tem, né, 6-6, a gente ganhando todos os jogos, a gente vai para 11-6. Sendo que a gente tem 2 confrontos diretos, Texans e Chargers. Os dois em casas, né, esse time de bananas não consegue ganhar fora. Se não ganhar fora do Titans e do Raiders, aí não tem por que ir na próxima temporada, né? Então, assim,
Texans, Chargers e Broncos em casa. Cara, não tem por que não ganhar, tá? Depois eu peguei os times que estão mais ou menos brigando aí pelo wild card e que estão acima da gente, tá? Tem um ponto aqui que é o Steelers, né? O Steelers provavelmente vai ficar pelo caminho, né? Porque o Ravens já está como líder de divisão. Então eu não estou colocando aqui o Steelers, o Ravens, tá? Estou colocando o Steelers. E também aqui, Jaguars e Colts e Texans, né? Os caras estão na mesma divisão. Então, basicamente, um vai ficar pelo caminho aqui, tá? Só que projetando os jogos, Texans e Colts, eles têm 3 jogos diretos dos 5, né? Então, o Colts pega 2 vezes os Jaguars, né? Então, o Jaguars também pega 2 vezes o Colts, mas eles também pegam Texans, né? Então, isso é um ponto. O Steelers não pega ninguém que está numa briga direta, assim como o Buffalo Bills, tá? O Patriots provavelmente vai ganhar a divisão e o Bills provavelmente deve entrar no wild card com essa vitória, vamos dizer assim, do New England, tá? Então, para mim, Chargers e aqui Bills, provavelmente, né, que são 2 caras que eu estou colocando aqui vitórias, assim como Jaguars e Colts, eu estou projetando 2 vitórias e 3 derrotas para cada um, tá? Então, Chargers, eu estou colocando derrota contra o Eagles, derrota contra o Chiefs e derrota contra o Cowboys. Ainda mais se esses 3 jogos eles ficarem sem o Justin Herbert. Ou se o Justin Herbert estiver realmente ruim, né? Então, nesses 3 casos aqui, eu estou colocando derrotas. Estou colocando vitória contra o Texans e Broncos, tá? Porque provavelmente Broncos já vai estar classificado aí no último jogo e provavelmente não vai querer colocar o time titular. Talvez o último jogo do titular do Broncos seja contra o Chiefs, tá? Mas eu também nem sei se eles colocariam, tá? Porque como eles estão 10-2, se eles ganharem os próximos 3 jogos, eles vão ficar 15-2, então... Perdão, eles vão ficar 13-2, então não faria sentido para eles colocarem o time sabendo que eles podem brigar pelo seed 1, tá? Então é isso. Texas tem Chiefs em casa, depois Cardinals, né? Então, perdão, Chiefs em casa do Chiefs, né? Cardinals em casa e Raiders em casa, são 2 vitórias aí basicamente garantidas. Depois tem um Chargers em Chargers, né? Então eu coloquei que eles perdem esse jogo, mas ganham do Colts na última partida em casa, né? Steelers tem Ravens, Dolphins, Lions, Browns e Ravens, tá? Então eu tô colocando aqui só uma vitória contra o Browns, porque a gente não sabe, né, quem vai ser o quarterback dos Steelers, e tem essa questão, né, do Murdoch, aí talvez seja o QB. A gente não sabe como o Aaron Rodgers vai jogar. Então colocando uma vitória, 4 derrotas aqui. Jaguars. Então eu tô colocando que ele perde 2 jogos contra o Colts e que ganha contra Jets e Titans, né? Que são 2 jogos teoricamente fáceis aqui para Jaguars, né? E que perde pro Broncos, porque talvez deve ser o último jogo aí que o Broncos vá como titular, né? Então o Broncos aqui pode ser o fiel da balança, porque ele pega na semana 16 o Jaguars, na semana 17 ele pega o Chiefs e na semana 18 ele pega o Chargers, né? E o Colts, para mim, ele perde de Seahawks, perde de 49ers e perde do Texans. Eu acho que o Colts ganha só os 2 jogos aí contra Jaguars, tá? Assim, pode ter 1-1 aqui, alguma coisa desse jeito, tá? Mas eu tô acreditando que o Colts bate de frente do Jaguars ali e a defesa de jogo corrido do Jaguars não tem funcionado tanto, então pode ser que a gente veja aí, né, mais impacto do Jonathan Taylor nesses 2 jogos, tá? O Bills tem uma situação meio complicada aqui também, né?
ele tem Bengals, Patriots, Browns, Eagles e Jets. Então, Bengals voltando aí, né, o Joe Burrow jogando bem, eu acho que pode ser um diferencial, né, principalmente com o Ja'Marr Chase e o Higgins voltando a jogar bem. Então, Bengals pode ser uma derrota do Bills. Patriots, eu acho que o Patriots também ganha, porque ele também pode estar brigando pela seed 1. Browns não tem o que fazer, Eagles, né? E depois Jets, tá? Então eu acho que vida fácil aqui, talvez o Bills tenha aí contra Browns e Jets, né? Como vitórias garantidas, assim como eu acho que o Chiefs tem vitórias garantidas aqui contra Titans e Raiders, tá? Os outros, cara, se você olhar aqui, o Texans tem dois jogos também. Então, deixa eu ver aqui, ó. Chiefs tem 2 jogos simples. Texans tem 2 jogos simples. O Steelers 1. Jaguars 2. Colts nenhum. E Bills 2, tá? Então eu acho que a situação mais esquisita aqui é de Colts e Chargers, tá? Chargers, a tabela do Chargers é extremamente complicada. A não ser o Broncos ali na última rodada, que pode ser realmente um divisor aí dos caras quererem empurrar algum jogador, alguma coisa assim. Mas a tabela do Chargers é extremamente complexa, tá? Então, assim, se a gente conseguir, né, as 5 vitórias, provavelmente a gente classifica, né, com 11-6, porque aí a gente vai ter 10-7 Chargers, Texans, Jaguars, Colts e Bills, né? Então, praticamente, o que eu estou fazendo aqui é eliminar os Steelers, tá? Então, a AFC Norte fica só com o campeão da divisão, né, que deve ser o Ravens. A AFC West deve classificar, então, com Broncos e Chiefs. E aqui, eu acho que o Colts ainda pode ganhar a AFC Sul, por conta do confronto direto, talvez, aqui contra o Jaguars, porque teoricamente aqui para mim todo mundo vai ficar com 10-7, né, tirando o Titans aí, que é o bonus round. Então, talvez aqui ficaria empates aí, teria que ver quem seria o líder, o campeão da divisão, né? E o Bills, cara, vai depender muito aí de confrontos anteriores, né? Precisa ver nesse desempate aqui como ficaria o Bills, tá? Mas eu acho que o Chiefs, então, ficaria com a seed 6, tá? Então, a gente fazendo conta, né? Mas, assim, de verdade, eu não acho que esse time é um time de pós-temporada. O Andy Reid falou bastante nessa última segunda-feira sobre isso. Deu a entrevista, falou que eles vão dar o sangue aí para poder ter essas 5 vitórias. Eu acho que não é um desafio gigantesco, porque a gente já viu esse time produzir em casa, né? Então a gente pega contra a melhor defesa, que é Houston. Depois a gente pega um confronto direto do Chargers, que pode não ter o Justin Herbert. Depois a gente sai para pegar Titans, que é realmente uma bagunça. Se eles ganharem da gente, também não tem por que a gente ir para pós-temporada. A gente pega um Broncos em casa que precisa ver qual que é o interesse deles na temporada ainda. E no fim pega o Raiders lá em Las Vegas, né? Então não vejo talvez como não cometer essas 5 vitórias, né? Eu digo cometer mesmo porque eu acho que o Chiefs ganha por osmose, tá? Não acho que esses caras se esforcem hoje em dia para ganhar qualquer tipo de jogo. Mas eu acho que esses 5 aqui são bem alcançáveis frente aí à tabela que tem Chargers, né, que é bem complexa para esses 5 jogos e com o problema que eles estão agora com o Justin Herbert. E depois você vai ter Houston, Jaguars e Colts meio que se enfrentando e um matando o outro aqui. E depois você tem ainda a questão do Bills aí, né, escorregando. O Bills não fez um bom jogo contra os Steelers. Quem vê o placar não sabe como foi direito esse jogo.
Eu acompanhei ali o jogo para poder secar um pouco, mas de qualquer forma, a gente tem que torcer, né, para esses resultados, essas combinações aqui fazerem sentido, né? Bom, aproveitando então, né, Reacts, aqui a transmissão começa às 22 horas, né, do Sunday Night. Vamos torcer, né? Acho que agora tem que ir nesse espírito de tentar. Eu acho que a gente, se ganhar, beleza. Se não ganhar, a gente tem que pensar em como reorganizar algumas coisas. Eu acho que tem algumas vitórias que elas são bem ruins, né? Bem, que mascaram muita coisa. Então tem muita coisa mascarada nesse time. E talvez com uma campanha negativa, ou não ir para o playoff, pode trazer algumas mudanças necessárias para o próximo ano. Mas enquanto tem bambu, tem flecha, como diria Everardo Marques. Beleza? Como eu falo sempre, say how bold those Chiefs. Valeu, pessoal. Até sexta. Tchau.